de padrões de projeto, tem uma agenda já com alguns engatilhados. Eu vou falar sobre 2 hoje, ligados à parte de criação de objeto. Tá? Então, contextualizando aqui o que é uma criação de objeto, é a hora que a gente, baseado na especificação de uma classe, por exemplo, aqui tem um tipo de dado pessoa, que ele é formatado com nome, com talvez idade, CPF, etc. E para que eu possa, no meu programa, utilizar algum dado com esse formato, eu vou precisar alocar a memória. Vou precisar que dentro do meu sistema tenha um lotezinho de memória separado exclusivamente para colocar esses dados. Isso, por padrão, é feito aqui. Deixa eu só ajustar. Com a instrução do tipo. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Pronto. Em geral, com new. Quando a gente dá um new, é onde eu digo, eu desejo que seja alocada uma quantidade de memória que siga essa especificação aqui. Então, vai estar lá separado no conjunto, umas gavetinhas para eu guardar os meus dados. Tá? Qual é o problema que a gente tem? Nem sempre aquela instância, aquele local de memória, ou aquele dado que eu preciso representar, ele é simples de ser configurado. Tá? Eu vou criar, é intuitivo, o que eu preciso para ter aquele cara funcionando corretamente. Por exemplo, se eu precisar instanciar uma conexão com o banco de dados, quais são as informações que eu preciso? Eu não bato o olho e já sei o que é que eu vou precisar colocar ali. Mesmo que eu saiba que tem uma URL, etc., tem senha, mas onde é que estão esses dados? Como é que eu faço para criar esse cara, etc. E nem sempre é fácil identificar qual é o domínio válido de dados, ou seja, quais as instâncias eu tenho disponível para determinado problema ou contexto. Nem sempre toda e qualquer configuração ela é suficiente ou ela é adequada para que eu utilize no meu objeto. Então, se eu vou criar uma pessoa, eu posso chegar lá e criar um objeto pessoa vazio e ir preenchendo com os dados que eu tiver, ou que as pessoas vão passando de tela em tela, preenchendo, etc. É uma coisa mais simples. Já se eu precisar definir uma conexão, um acesso remoto, etc., pode ser mais complicado. Uma configuração de tela, ou mesmo, eu estou fazendo um sistema de pizza, aqui tem pizza de pepperoni, pizza de 4 queijos, como é que eu configuro esse cara adequadamente? Então, o primeiro padrão que a gente vai falar aqui, que se propõe a resolver parte desse problema, é o padrão fábrica. Tá? Então, esse padrão ele tem por objetivo abstrair das classes do sistema a criação de determinados tipos de objetos, definindo uma interface de criação de objetos concretos, simplificando a escolha e configuração dos objetos para as classes clientes. Então, a classe cliente é toda aquela parte do sistema que vai utilizar o meu objeto depois dele criado. Então, esse cara vai ser um cliente. O benefício desse padrão é que ele se propõe a evitar a criação incorreta de objetos. Então, ele está muito ligado a... Eu tenho um conjunto de configurações das quais eu não posso fugir, eu não devo fugir. Tá? E aí eu poderia pegar essas informações e colocar, eu tenho uma classe lá, conexão. Eu vou criar dentro da conexão um construtor onde eu posso configurar e passar algumas informações. Será que isso é adequado? Será que eu colocar todas as configurações já lá dentro da própria classe é o adequado? Então, nesse caso aqui, o padrão fato que é o cara que vai concentrar em uma classe externa a responsabilidade de configurar adequadamente os meus novos objetos e entregar ao restante do sistema. E aí, como terceiro ponto, a gente vê que é mais seguro, pensando em sistema,
eu ter alguém responsável por essa criação, né, por entender a configuração e etc., do que isso está livre para que em tempo de programação o desenvolvedor saia tentando adivinhar o que é que precisa colocar naquele determinado objeto. Então aqui é um pequeno exemplo, tá? Para contextualizar. Eu tenho aí uma interface shape, que ele tem o método desenhar, um draw. Tem uma classe, aqui uma classe retângulo, que implementa essa interface, desenhando o retângulo de uma determinada forma. Uma outra classe quadrado, que também implementa, e a classe círculo. Então são 3 instâncias que resolvem aquele contrato. Uma fábrica vai ser o camarada que, para o restante do meu sistema, eu vou abstrair como eu vou pegar os círculos, retângulos e quadrados e como eu vou inicializá-los, como eu vou construí-los. Vou fazer o seguinte, esse é um exemplo muito simples, mas ele poderia estar aqui com muitas e muitas configurações em cada passo desse. Eu vou passar aqui um texto dizendo, eu quero um círculo, ou eu quero um retângulo, ou eu quero um quadrado. Dentro da minha classe de fábrica, eu vou ter um método que devolve um objeto configurado. Baseado nesses valores que foram passados, eu coloco uma lógica de criação dos objetos aqui. Então esse padrão, ele está ligado exatamente ao quê? É um tipo de conjunto de dados que ele tem uma limitação. Então eu posso devolver círculos, retângulos e quadrados, e eu não quero correr o risco de que eles venham diferente do que tem que ser. Aí se eu concentro esses caras, a criação deles numa classe e não em outro local do sistema. Vou criar um novo retângulo aqui, vou colocar tais informações de altura, distância, etc., profundidade. Não, já vou deixar tudo aqui, porque aqui vai entregar corretamente. A gente tem algo parecido lá no projeto do Appium, né? Sim. No projeto do Appium, quando a gente vai criar as capabilities que o driver precisa para funcionar, a gente deixou isso numa classe porque era bem complexo. Eram várias e várias configurações que precisavam ser feitas e a gente não queria correr o risco de, desavisadamente, em alguma parte do sistema, a gente colocar o dado que... não colocar dados que precisavam ou colocar dados errados. Então aqui é só um uso, né, mostrando como poderia ser usado. Eu crio uma fábrica, eu peço um círculo e eu recebo lá um objeto shape, estou recebendo um círculo, um retângulo, eu peço um retângulo e aqui eu estou pedindo um quadrado. Toda a complexidade de criação, etc., vai estar concentrada aqui dentro desse camarada. Tá? Um outro padrão, tá, que também se propõe a minimizar essa questão de impacto, dificuldade na hora de instanciar um objeto, é o padrão builder, que é o construtor, que é quando a gente pega exatamente o método de construção e coloca para fora da classe de origem. Tá? Esse cara, assim como o padrão factor, ele tem como objetivo abstrair a criação de objetos e facilitar a configuração. Permite mais flexibilidade. Então, assim, eu posso ter mais possibilidades do que no padrão factor. Lá eu tenho um domínio do qual eu não posso escapar. Eu tenho 3 possibilidades de criação de objeto diferente, eu quero que sejam criados sempre daquela mesma forma, com aquela mesma configuração. Já no padrão builder, a gente também abstrai a questão de complexidade, de criação de objetos, etc., mas ele é mais flexível, permite que você configure algumas coisas ou outras não, porém de uma forma segura. Ele está mais ligado à situação onde ocorre muita variação de configuração na instância a ser criada. Então, um exemplo que a gente tem, pelo menos no Android, é a criação de caixinhas de alerta dialog. Então, aqui eu tenho um alerta dialog, onde eu tenho uma classe builder. E esse camarada ele vai ficar responsável por, em algum momento, me devolver a dialog configurada.
primeiro passo que a gente faz primeiro eu instancio o builder, permito que dentro desse builder você saia setando aquelas configurações que você quer. Eu gostaria de colocar um título assim. Se eu pegasse um objeto puro, como é que eu faço para colocar um título? Quais são os passos que lá dentro daquela classe de dialog eu tenho que fazer para colocar um título? É simplesmente colocar um texto ou eu tenho que fazer vários e vários passos até que o texto esteja corretamente configurado? Para que isso fique mais simples, na hora de usar, eu crio um builder, encapsulo todos esses passos dentro de um método e disponibilizo para a classe que for usar set title. Embora lá dentro possa ter uma grande complexidade e eu não gostaria de toda vez que for criar um novo dialog ter que fazer todos aqueles passos de novo. Então eu coloco isso dentro de um builder. Tá? Aí seguindo aqui, então tem um set positive button, por exemplo, que é um método onde a gente configura o botão de OK. Então, na configuração do botão de OK, eu preciso definir um cara que vai escutar o evento na hora que você clica no botão, definir qual é o texto daquele botão e poderia definir algumas outras características, etc. Como eu falei, o processo pode ser bem complexo para uma coisa que parece simples. Para toda vez que você não tem que fazer isso, a gente pode criar um cara que encapsula essas coisas. Então aqui eu chego, crio tem um método lá dentro do build que depois de tudo configurado você pode chamar, que em alguns casos as pessoas colocam build ou create. Eu chego lá no builder, seto o título, me devolvo, como resultado disso devolve o builder de novo. Saio setando várias e várias informações. Esse cara tem várias e várias configurações. Eu escolhi fazer essas 4. No final eu chamo o método create e aí ele vai, nessa hora, vai criar um novo alert dialog e vai tratar, ver todos os caras que você configurou. O listener está diferente de nulo? Está diferente de nulo é porque o camarada, ele quer configurar o botão de positive button. Então, eu vou chegar lá, vou criar um novo botão, vou passar o texto, vou passar o listener e aí coloco dentro do dialog. E no final eu devolvo esse cara configurado. Tá? Aqui está um exemplo de uso. Eu tenho um alert dialog builder, entrego para ele um builder, chamo aqui um set positive button, passando um texto e um listener, faço outras configurações, seto um botão negativo, que é aquele botãozinho do cancelar, também com seu listener, e ao final eu chamo o create. Todos esses métodos aqui ainda não devolvem a dialog, mas devolvem a referência para o builder para você continuar o processo. Terminei, aí sim eu recebo o dialog e eu posso mostrá-lo. Então, quando eu chamo o create, eu garanto que o mínimo de configuração foi feita, encapsulei a abstração, como esse cara vai ser feito, e aí eu posso chamar o exibir. Tá? Então, só revendo, padrão fábrica é um padrão onde eu tenho um conjunto, um domínio, conjunto de possibilidades que é limitado e eu não quero correr o risco de sair desse conjunto. Eu vou usar o padrão fábrica. Padrão builder, eu tenho muita complexidade para criar um objeto, mas eu posso fazê-lo de várias formas que não está muito explícito qual é uma coisa mais livre. Mesmo assim, é complexo e eu quero ter um pouco de abstração sobre isso, não quero deixar também para fora do sistema a possibilidade de ser feito errado. Então, esses dois caras, eles vêm tentar resolver essas duas situações. Tá? Então, aqui estão as referências, o Midrian do Web também ajudou bastante, e esses caras aqui nos tutoriais. Acho que é isso. Fechou. Isso aí. Deixa eu ver se você vai lá.